Amigos, queria que vocês vissem um pequeno vídeo antes de nós abrirmos a Bíblia. Ok, preste atenção, pessoal, nesse vídeo. Se puder ligar as luzes, fica melhor a visualização, mas esse vídeo narra ou mostra para nós, acho que dá para vocês verem, ok? Mais ou menos. Mas numa estrada bastante estreita, está um homem que ele está descendo de Jerusalém para Jericó, uma cidade que era conhecida pela grande criminalidade. Mas ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, uma estrada bastante estreita. Ellen White diz que essa estrada era muito perigosa. E quando ele vai descendo, ele vê e sente que está sendo vigiado lá no caminho. De fato estava, alguns ladrões, homens sem escrúpulo, observavam aquele viajante. De repente, o texto bíblico não fala se o animal fugiu, e depois de algum tempo, um sacerdote vai passando, e quando ele passa, ele vê aquele corpo estendido no chão, quase morto, com vários traumatismos. Ele está desmaiado. Aquele sacerdote, ele olha e de repente imaginou: olha, eu tenho que ir para o templo, eu tenho que oficiar no templo, eu não posso te atender. Deus te abençoe, alguém vai te ajudar. E ele vai embora e desce ali na mesma estrada um levita, que era um alto funcionário também do templo, e ele vai passando pela mesma estrada, e de repente ele também vai ver aquele homem que está estendido no chão, está quase morto, e ele observa e diz assim: quem sabe, olha, vão me bater, e eu preciso ir para o templo, eu não posso ficar aqui, e Deus te abençoe. Mas é interessante que passou na mesma estrada, no mesmo local, um homem de Samaria, um samaritano que era odiado pelos judeus. Aquele homem pega aquele sofredor em seus braços, ele pega aquele sofredor e agora começa a prestar os primeiros socorros. Vocês observam que ele vai colocar óleo ali naquelas feridas, ele vai tirar a terra que está ali, causando talvez alguma infecção. Olha só, ele coloca vinho, ele começa a limpar, e algumas coisas vão acontecendo que me chamam a atenção, que aquele homem, ele usa muita força, coloca aquele sofredor em seus braços, coloca no seu animal, e agora vai procurar algum local seguro para que ele possa ser tratado, receber alguma ação mais forte para que tenha assim a cura. E ele encontra uma hospedaria que não era um hospital de luxo, mas era o melhor que ele tinha para o momento. E ele chega naquele local e diz: olha, encontrei esse homem, ele foi roubado, foi espancado, está muito mal. Por favor, eu preciso que você me ajude. Conceitos que são importantes para a gente entender o que Deus quer falar para nós, para que fique mais assim forte na tua mente as instruções divinas. Capítulo 10, versos 25 em diante, diz o seguinte: todos encontraram? Podemos ler a palavra de Deus? Lucas capítulo 10, verso 25, ou versos 25 em diante. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhes tiraram as roupas, espancaram-no
e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Eu vou parar por aqui e nós poderíamos colocar um título, um tema para essa mensagem sobre o samaritano e a missão. Eu falei no início que essa igreja está diante de muitos momentos difíceis da comunidade. Uma economia que está fragilizada, catástrofes naturais, fome, guerra, muitos problemas de saúde, uma sociedade que está desestruturada, e agora Deus chama a igreja para cumprir a missão. Mas quais deveriam ser os passos para cumprir a missão? Digo a vocês, amigos, que o primeiro passo para cumprir a missão fica bem claro. Vocês observam que passou na estrada um sacerdote, um homem religioso, e passou um levita que era outro religioso também. Eles passaram, eles viram o homem, mas de fato não viram, eles não conseguiram ver. Então o primeiro passo para cumprir a missão é ver. Nós precisamos ter visão, clamar a Deus por visão. Deus, me faça ver o sofredor, eu quero ver as pessoas que estão sofrendo, eu preciso ver de fato. E eu digo que para ver sofrimento, para entender sofrimento, é preciso que você comece a ver sofrimento. Os esquimós vivem numa região muito gelada, e os esquimós, eles precisam caçar para sobreviver, e eles andam em cima de rios congelados. Um esquimó, ele consegue detectar 7 tonalidades de branco diferente. Ele passa em cima de um rio congelado e de repente tem um local e ele diz: eu não posso pisar nessa parte aqui, porque se eu pisar eu vou afundar. É um tipo de branco que ele não consegue, entendeu? Ter segurança. E ele observa as outras partes do rio e anda. 7 tipos de branco diferente um esquimó consegue ver. Sabe por quê? Porque ele, de tanto ver, desenvolveu a visão. Esses dias eu estava indo da minha casa para a associação, e eu estava no meu carro e de repente eu passei e vi uma mulher que estava chorando. E algo me disse: fala com ela. E eu comecei a me interrogar: como é que eu vou falar com uma mulher em São Paulo chorando, tem tanta gente chorando, eu vou embora. E eu peguei em carro e fui embora. Mas eu tinha acordado naquele dia cedo, pela madrugada, estava falando com Deus, buscando a Deus. E a gente, quando acorda cedo para falar com Deus, o Espírito Santo fica com a gente, pessoal. E olha, eu não consegui ficar em paz, e algo me dizia: volta, ela está chorando. E eu não resisti, eu virei o carro, voltei, depois quase que 1 quilômetro, a encontrei novamente. E ela estava chorando ainda. E eu buzinei e disse assim: por favor, eu sou pastor da igreja adventista e vi você chorando, eu posso te ajudar? E algo me falou. Eu disse: é teu casamento? Ela disse: está tudo acabado. Está tudo acabado, eu vou ter que ir embora, não dá mais. Ela falou: olha, se você ficar aqui vai piorar para você, viu? Ficar perto de mim aqui. E eu disse: por favor, me passa, se for possível, o teu endereço, o teu telefone, eu quero orar por você. Ela passou e eu fui embora. Mas eu fiquei pensando, eu precisei ver alguém chorando para saber que ela estava sofrendo. Deus quer que a gente veja sofrimento sem precisar ver lágrimas. Deus quer que a gente veja alguém que está com dificuldades, sem precisar vê-la sofrendo ou de fato pedindo algo. A igreja de Deus precisa ter visão, e a visão só vai acontecer se a gente for para a prática, para perto de quem sofre. Deus espera isso da sua igreja. Primeiro passo, visão. Segunda coisa, amigos, que a história do bom samaritano nos mostra é algo interessante. Aquele homem, ele teve compaixão. Depois de ver,
ele teve compaixão. O que é compaixão? É uma palavra latina que quer dizer sofrer com, ou seja, colocar-se no lugar do outro. Ele viu e agora o coração se compadeceu. Diz a palavra de Deus que Jesus se compadeceu das multidões, das pessoas que sofriam. Um sentimento muito forte, e ele teve compaixão. É o sentimento que você sente quando vê que alguém da tua família, de repente, ou um amigo teu, perdeu um ente querido e você se coloca no lugar do outro, você colocasse no lugar de alguém que está agora sem um sobretudo, entendeu? Sem uma roupa adequada, num frio de 3, 4, 5 graus. Colocar-se no lugar de alguém que está agora sem ter leite ou pão para ajudar ou para dar comida aos seus filhos. Colocar-se no lugar de um empresário que a empresa está entrando na falência e ele está desesperado. Compaixão é sofrer com, como Cristo fazia. E esse sentimento, ele infelizmente não está na grande maioria dos nossos irmãos. Esse sentimento precisa ser aflorado. E eu digo a vocês, só vai acontecer isso se a gente for para perto do sofredor. A gente vai conseguir sentir esse sentimento. Uma vez que esse sentimento está na alma, você cumpre a missão compaixão. A compaixão é o grande sentimento, um dos grandes combustíveis para que a igreja de Deus possa avançar. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer para cumprir a missão é o que? Ter visão. Segunda coisa, tem que ter compaixão. Agora tem um terceiro ingrediente que nos faz cumprir a missão, que é isso aqui, pessoal: a associação. Que associação é essa? Não é associação, entendeu? É Central Rio-Grandense, não é associação Paulista Leste. Eu estou falando aqui de outro tipo de associação, embora a associação faça parte do projeto de Deus para encontrar as pessoas, para organizar a estrutura da igreja, mas o que eu quero falar para vocês é que Deus, Ele quer que nós nos associemos com as pessoas. Quem aqui lembra do momento lá na história, no vídeo do bom samaritano, quando aquele homem que havia visto, que havia se compadecido, ele faz o que agora? Ele se abaixa e ele toca no sofredor, ele se associa com ele, ele chega pertinho. Amigo, não tem como cumprir a missão, eu aqui e você lá, não tem como discipular se eu apenas dar meu dízimo e minha oferta, eu preciso estar perto do sofredor. Ah, pastor, mas eu vou pegar Zika vírus. Pastor, eu tenho medo de eu ficar infectado, e se por acaso alguém falar mal de mim? Amigos, não tenha medo, Deus quer que você cumpra a missão. Não estou falando aqui que você vai ficar desprotegido, estou falando que você deve fazer o que for do teu alcance para estar perto das pessoas, para que alguém sinta que você quer o bem dela, para alguém de fato sentir-se amado ou amada. Tem que se associar. Jesus Cristo se associou, ele foi para o meio de pessoas que não eram bem vistas. Jesus Cristo associou-se com pescadores rudes, sem cultura. Jesus foi para perto de uma mulher adúltera. Ele foi para perto de ladrões. Se hoje estivesse no Brasil, estava perto ali do pessoal do mensalão, do lava-jato, porque ele queria salvar. Jesus se associou. Precisamos nos associar também. Primeira pergunta que Deus fala ou faz para nós hoje: com quem você está associado? Qual é a pessoa que está nas tuas orações, faz parte de rogos a Deus, que você está fazendo alguma coisa para que ele possa ser salvo? Esse é o desafio para a igreja de Deus. Livro Beneficência Social, capítulo 3, Ellen White diz o seguinte: toda nossa oração em casa, oração na igreja, oração
no pequeno grupo, oração, em qualquer lugar, toda a nossa abstinência de alimento de nada valerá, a menos que de forma resoluta lancemos mão nesta obra de ajudar as pessoas, estar perto delas. De nada vale, pessoal. Eu estou na igreja aqui, fui e voltei, se eu não estou ajudando alguém, se eu não tenho compaixão, se eu não estou resolutamente querendo fazer a diferença na vida de alguém, não adianta de nada. Religião vazia, porque assim era a religião dos fariseus. Amigos, no mesmo capítulo, ela diz algo poderoso. Ela fala assim, com uma das mãos, deveis pela fé alcançar o braço poderoso que traz salvação, mas com outra mão, a mão do amor, deveis tocar no sofredor e aliviar a sua dor. Agora eu digo a vocês, dificilmente alguém que está tocando na mão de Deus também não estará lá tocando na mão do sofredor. É um parâmetro de espiritualidade. Enquanto mais eu sirvo, mais eu me aproximo de Deus. Não tem como fazer coisas separadas. Eu queria deixar aqui para vocês outra citação poderosa com relação a esse sentimento de compaixão que devemos ter. Capítulo 10 do mesmo livro Beneficência Social tem uma declaração poderosa e eu queria que vocês levassem bem a sério isso. Ela diz o seguinte, não podemos, ela é categórica em falar, não podemos entrar em contato com a divindade sem primeiro nos aproximarmos da humanidade, porque naquele que se assenta no trono do universo, a divindade e a humanidade estão combinadas. Não tem como chegar perto de Deus sem primeiro a gente ir para perto de quem? Das pessoas. Religião que vai cumprir a missão é uma religião de compaixão. Amigos, só para relembrar, primeiro passo qual é? Visão. Segundo, compaixão. Terceiro, se associar, chegar perto, aí vamos fazer sim a diferença. Terceiro passo, pessoal, que é importante, que vocês viram também lá no vídeo, é uma coisa assim interessante. Algumas Bíblias colocam o momento que ele colocou o vinho lá no sofredor, outros colocam que primeiro ele colocou o óleo, mas grande parte das versões coloca que ele colocou o óleo primeiro. Mas vamos tentar ir nessa sequência aqui. Vocês sabem que não adiantaria nada se aquele samaritano tivesse apenas sentido visão, o coração ardeu de vontade de ajudar, e ele agora chegou perto, ele fez os primeiros socorros ali, pelo menos abraçou aquela pessoa e disse, olha, eu estou aqui, Deus te abençoe, ele foi embora. Não adiantaria isso. Na missão de salvar, existem algumas coisas que essa igreja precisa fazer. E aquele homem pegou óleo, ele começou a colocar naquele sofredor. O óleo, ele é emoliente, ele amolece as feridas. Isaías fala de feridas que o óleo não conseguia nem amolecer. Eu não sei se por acaso aqui no sul do Brasil existe esse termo, mas lá no Nordeste, lá em cima do Nordeste, quase que 4.000 quilômetros daqui, quando nós éramos criança e estávamos brincando, de repente nos machucávamos e o sangue descia, a gente lavava, mas de repente ficava em cima, a gente chama de um cascão, não sei se vocês chamam isso aqui também, um cascão aqui na ferida, que de fato é um acúmulo de células mortas que ficam em cima ali, precisam ser removidas, porque dentro do ferimento pode ter bactérias e pode ter a produção de pus, que são células mortas também, e amigos, tem que ser retirado para não infeccionar. Me lembro que quantas vezes o óleo era colocado para poder amolecer a ferida,
Eu digo a vocês que na Bíblia o óleo tem uma associação muito forte com o Espírito de Deus. Os reis eram ungidos com óleo, representando a unção do Espírito. O óleo que estava ali no candelabro, representando o Espírito do Senhor. Precisamos ungir as pessoas. Nós temos que ungir. Temos que levar o Espírito Santo, porque Ele abre o coração dos homens. Eu digo a vocês que todo ato de compaixão vai abrir as portas do coração para as verdades eternas que trazem salvação. Precisamos primeiro atender a necessidade das pessoas, e ali uma avenida para a alma vai ser aberta. Se nós nos convertêssemos a Deus e fôssemos corteses, compassivos, piedosos, bondosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde hoje existe apenas uma, diz Ellen White. Precisamos praticar mais isso. Agora a grande pergunta é: como é que nós vamos ungir as pessoas se nós muitas vezes não estamos ungidos? Jesus, Ele não saía de casa sem antes ter certeza que estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele não recebia o primeiro raio do sol físico, sem primeiro ter recebido os primeiros raios do sol da justiça. Ele passava tempo com Deus, clamando: Deus, por favor, eu vou sair agora para cumprir a missão. Eu preciso estar cheio do poder para fazer a diferença, para tirar as lágrimas dos olhos das pessoas, para ressuscitar mortos. Eu preciso, Deus, curar enfermos. Preciso trazer uma palavra de conforto para alguém que está precisando. Deus, eu vou para o trabalho, preciso salvar lá. Deus, eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso ter um dia perdido. Eu preciso ver. Eu quero ter compaixão. Eu quero sofrer com as pessoas. Deus, eu quero ungir. E Ele ungiu muita gente, porque estava cheio do poder do Espírito. E Deus chama a igreja dele aqui no Iguatemi para fazer a diferença na vida do povo aqui da região. Amigos, o texto fala também que depois que aquele homem colocou aquele óleo, depois que ele amoleceu a ferida agora está aberta. E eu digo a vocês, ferida aberta é um perigo. Pode entrar algum corpo estranho e causar uma infecção. Ela precisa, de fato, ter asepsia. E uma coisa que aquele homem fez, ele começou a purificar a ferida. O processo de purificação, principalmente nos tempos bíblicos, onde não havia medicamentos próprios para aquilo, era feito através do vinho. O vinho tem propriedades muito fortes para purificar. E eu me lembro também, no meu período de infância, lembro com carinho, que quantas vezes estávamos machucados, minha mãe dizia: isso aqui faz bem, e colocava vinagre em cima. A gente ia na lua e voltava. Mas ficava, depois a ferida começava a cicatrizar. As propriedades da uva faziam aquilo. Mesma coisa, amigos. O samaritano começou a colocar vinho na ferida. Começou a purificar. Diz 1 Coríntios capítulo 11 que Deus, Ele nos ordena a beber o puro suco da uva, representando o corpo ou o sangue de Cristo. Na Bíblia, o vinho representa o sangue do Senhor, que purifica de todo o pecado. Amigos, essa igreja precisa seguir esses passos. Nós, como igreja, precisamos seguir os passos. Mas lembre uma coisa: não podemos só fazer ações de compaixão, ações sociais. Nós precisamos levar o Espírito através da unção. Precisamos levar a Jesus Cristo como sendo a única saída para aquela pessoa.
Porque as ONGs fazem isso, as ONGs fazem ações sociais tremendas. Precisamos juntar agora a ação social com o quê? Com o evangelho de salvação, com o sangue de Cristo que purifica as pessoas. Eu digo a vocês que o sangue é poderoso. O sangue do Senhor afasta os pecados. Tem um hino, se eu não me engano é o 206 do Inário, que diz assim do teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus tem este poder. Corações abertos pela compaixão podem receber agora o evangelho eterno que traz salvação. E precisamos, como igreja, fazer isso. O povo está morrendo sem Deus. Fiquei horrorizado esses dias. Agora, vários estudantes ali em São Paulo, intermediação de São Paulo, ouviam da faculdade. Quando virou, morreram 18 estudantes, a flor da idade. Pessoas morrendo sem Deus. E eu pergunto, estão morrendo sem ter esse momento de toque do Filho de Deus? Será que estão morrendo sem ter o abraço da igreja do Senhor? Precisamos purificar as pessoas. Só tem um perigo, amigos. O perigo é quando a gente vai purificar alguém e nós estamos contaminados. A gente termina de matar. Sangue contaminado mata. Precisamos, como igreja, eu e você pessoalmente, estarmos limpos pelo evangelho eterno. Todo dia dizendo: Deus, por favor, limpa os meus pecados, me perdoa das mágoas, dos rancores, me tira as intrigas, me tira o egoísmo. Pai, eu preciso ir limpo para salvar as pessoas. Amigos, não dá mais tempo de ficar aqui nesse planeta, não vale mais a pena. Temos que nos despojar do velho homem para salvar as pessoas. Elas sabem quem nós somos quando chegamos perto delas. Se Cristo hoje fosse sondar a tua vida, a minha vida, o que é que Ele encontraria que seria um perigo para as pessoas aí fora? Se o anjo hoje passasse como no tempo de Ezequiel, observando os filhos de Israel, o que é que ele ia colocar no registro? O que é que precisa ser retirado da nossa vida para que a gente tenha o coração aberto para tocar nas pessoas, abençoá-las e libertá-las? É importante que nós pensemos nisso. Só para revisando, o primeiro passo qual é? Quem lembra? Visão. Segundo, compaixão. Terceiro, quarto passo, quinto passo, purificação. Agora, pessoal, tem uma parte que eu amo de paixão. É uma parte que acontece logo após aquele homem colocar o vinho. Vocês viram lá, ele se abaixou, mais ou menos assim, e ele pega aquele sofredor nos seus braços. Vocês lembram lá? Colocou no seu animal. Não foi isso? Amigos, isso se chama, sabe de quê? De continuidade. Ele não parou, ele não deixou lá o cara jogado, ele deu continuidade, levou para uma estrebaria e deixou aquele homem lá, ficou perto dele, ele não desistiu, ficou ali, olha, dizendo: eu quero que você se salve, eu quero que você saia dessa, eu quero que você tenha libertação completa. Mas o que eu gosto disso, pessoal, é a análise desse pequeno texto. Eu imagino que aquele homem era um magrelo como eu, 71 quilos, ok? Eu imagino que aquele sofredor também era um magrelo, tinha 70 quilos, estou aqui fazendo apenas uma conjectura, eu não sei se ele tinha mais peso ou não do que isso, apenas para fazer um cálculo com vocês. Eu me formei em educação física, eu passei minha vida trabalhando em academia. Amigos, ou grande parte da vida, existe uma coisa em atividade física que é interessante, que é a análise do movimento humano, as forças que estão ali sendo trabalhadas, principalmente nas articulações, nos ângulos. Aquele homem, ele se ajoelhou, pelo menos se ajoelhou, eu imagino, para pegar o sofredor. E quando ele faz isso aqui, ó, e levanta, pessoal, segundo os estudos biomecânicos, uma pessoa agachada a 90 graus,
ele está colocando 3 vezes o peso do seu corpo sobre as articulações do joelho. Imagina vocês que aquele homem, ele coloca 3 vezes o peso do seu corpo, pelo menos, em um dos joelhos ali, para levantar o sofredor. E ele coloca agora o sofredor diante dos seus braços também. Foi um esforço quase que sobre-humano para ele. Abaixar, pegar o sofredor e colocar no seu animal. Eu digo a vocês que para a igreja salvar, não é fácil. Exige esforço, exige luta. Deus quer que você saia no frio, sim. Ele quer que você gaste-se com isso, sim. É renúncia. E amigos, existe aí fora uma falsa teologia da prosperidade que diz assim: olha, você venha para a igreja e você vai ter carro novo, você vai ter casa nova, vai ser roupa nova, vai ser tudo mil maravilhas. É um engano, as igrejas estão cheias aí fora. Isso não é assim. Mas em nosso meio, muitas vezes, existe também uma falsa ideia de cristianismo. Me batizei, minha vida vai ter felicidade, vai ser legal, Cristo está comigo. Amigos, não é assim. Vai ter muito momento de alegria, sim, mas muito momento de tristeza, de dor, de sofrimento. Disse Jesus: aqueles que participarem dos meus sofrimentos aqui, vão participar da minha glória lá no céu. Paulo disse assim: olha, eu glorifico a Deus nos meus sofrimentos. Você pode glorificar a Deus no sofrimento. Ele te chama para sofrer com Ele, mas salvando pessoas. Os discípulos morreram, pessoal, sofrendo. Paulo foi guilhotinado em Roma, corpo de um lado, cabeça do outro. Estevão foi apedrejado. Quantos sofreram em prol do Evangelho? Deus nos chama para sofrer com Ele, mas salvando as pessoas, para salvar. Ele disse assim: olha, querem ser meus discípulos? Neguem-se a si mesmo. Ele falou para o jovem rico: vende tudo o que tem, ajuda os pobres e vamos seguir, me segue. Ele disse assim para o outro: aquele que não deixar pai e mãe, não é digno de quê? De mim. Ele não está dizendo que você tem que deixar pai e mãe, está dizendo que de fato, que ponto vai o evangelho, que ponto vai ser o discipulado. Você precisa colocar isso acima de tudo. Ele diz assim: olha, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, as raposas têm seus covis, mas o filho de homem não tem nem onde dormir. É isso que vocês querem? O cristianismo tem alegria sim, tem segurança, mas tem sofrimento. Eu pergunto, quem aqui da igreja do Guatemi quer dizer: Deus, se possível eu quero sofrer para salvar? Eu quero sofrer para salvar, se for possível. Eu quero, Senhor Deus, dar o meu melhor. Eu quero dar continuidade. Eu não sei se você vai orar 10 anos, 15 anos por uma pessoa, se você vai se esforçar, mas você vai dizer: Deus, eu vou, porque eu quero dar continuidade, como o samaritano fez. Só para relembrar, primeiro é o quê? Visão. Segundo, compaixão. Terceiro, associação. Quarto, unção. Quinto, sexto, continuidade. Aquele homem colocou aquele sofredor em seus braços. Ele levou agora, sabe para onde? Para o hospital. Precisamos lutar para levar esse sofredor que você está orando, que você está ajudando, que você está buscando salvá-lo para uma comunidade, ou para a igreja, ou para teu pequeno grupo, ou para a tua unidade de ação escola sabatina, para o encontro de jovens, não sei. Você precisa levar ele para um hospital para poder salvar. É o grande desafio. Mas amigos, eu estou indo para o final já das minhas considerações aqui, dizendo a vocês que na parábola do bom samaritano estão os ingredientes da missão da igreja de Deus. Aquele homem passou a noite toda lá. Você sabe que a noite é um momento difícil. Toda noite velando, clamando. Para salvar, você tem que estar perto. E ele, quando foi pela manhã, o texto diz que ele pegou 2 dinheiros, colocou na mão do hospedeiro e falou: olha, cuida dele, por favor.
Quando eu voltar, se você gastar mais, eu te pago. Cuida dele. Amigos, aquele homem fez isso aqui, ó. Ele trouxe a provisão para poder ter a salvação daquele homem. Escute o que eu vou falar agora para vocês. O evangelho é de graça. As boas novas de salvação são de graça, mas o evangelismo é pago. Vocês me escutaram o que eu estou falando aqui, pessoal? Cristo se deu de graça para nós, Ele nos se entregou por nós, isso é de graça, mas o fato de passar isso para os outros é pago, alguém tem que dar o preço, alguém vai ter que pagar. Uma parte disso é você dedicando teus dízimos, tuas ofertas, para esse evangelho avançar. Mas não para por aí, precisamos nos entregar por completo a Deus. Os momentos de nossa vida, as oportunidades, Deus nos entregou dons, talentos, habilidades para salvar os outros. Ele quer te dar um ministério. Hoje a igreja tem um movimento lindo chamado de Meu Talento, Meu Ministério, e Deus quer que você se dê para salvar os outros. Provisão. Alguém pode dizer, pastor, mas e se eu acabar, Senhor Deus, com o meu dinheiro? Mas se eu acabar com meus recursos, eu economizei ali, eu estou na poupança com alguns recursos, e essa pessoa está ali, ó, e o que é que eu faço agora? Deixa eu falar algo para você, meu amigo. Se você gastar o teu dinheiro para salvar, quando Jesus voltar, Ele vai te dar, sabe o quê? Casas de ouro, estantes de prata. Em uma das visões que Ellen White teve, ela viu que na nova terra, os salvos iam para suas casas de ouro e colocavam suas coroas de ouro em estantes de prata. Hoje, os homens eles pisam o seu próximo com os pés, enquanto o dinheiro está no coração, o lucro está no coração. Na nova terra, o teu irmão vai andar ao teu lado e você vai pisar no ouro. Então não tema gastar pelos outros para salvar. Alguém pode dizer, pastor, mas se eu por acaso acabar minha saúde, Deus, para salvar, se por acaso eu nesse frio eu ficar doente para salvar, se eu perder minha saúde, eu te digo, meu amigo, que quando Cristo voltar, Ele vai te dar, sabe o quê? A árvore da vida, que vai servir para a cura das nações, vai te dar saúde, um novo corpo revigorado, um corpo que não vai sentir frio, nem calor, um corpo que não vai ter infecções, não vai ter mais doenças, mas você precisa entender que a missão exige de nós mesmo a saúde também, muitas vezes. Alguém pode dizer, pastor, mas se por acaso nessa história toda, Deus, eu tenho que deixar de lado talvez aquela viagem que eu queria ir para Orlando, de repente eu queria viajar, conhecer a Europa, Paris, França, eu queria tanto conhecer o Rio Nilo. Eu te digo uma coisa, meu amigo, se você perder tudo isso para salvar, não estou dizendo que você não vai ter que usufruir do teu lazer, das tuas viagens, estou dizendo que você não pode colocar isso acima da salvação das pessoas. Se você perder isso para salvar alguém, quando Cristo voltar, Ele vai te fazer viajar pelos mundos, pelos planetas, pelo esse universo, mas você precisa salvar. Amigos, alguém pode dizer, pastor, mas se eu perder a vida, se me matarem, se por acaso fizerem como estão fazendo com alguns cristãos ali na Síria, estão matando porque querem pregar o evangelho, te digo uma coisa, se você perder a vida para salvar, quando Cristo voltar vai te dar a vida eterna. Não adianta morrer aqui e nunca mais ressuscitar. Olha, meus amigos, Deus tem um plano poderoso para você.
Com muito carinho, quero te falar uma coisa hoje. Eu não sei se por acaso essa mensagem vai para alguém aqui, eu não sei. Mas isso eu falo para mim. Nós não podemos ser ministro de bancos. Temos que ser ministro de pessoas. Os ministros de banco, eles são especialistas. Eles sabem a temperatura do banco. Eles observam o sermão, criticam a ou B que o pastor ou alguém falou. Eles observam a música, dizem, ele desafinou, poderia ser melhor. O ministro de banco, ele está ali, mas não sente o prazer de salvar. Mas o ministro de pessoas, eles vêm para a igreja, enchem-se de poder e saem daqui com vontade louca de abençoar alguém. Vamos ter um louvor agora. Esse louvor, eu queria que você pensasse bem no que ele quer falar para você. Não faz muito tempo, faz 2 meses, um pouquinho, quase 3 meses, que eu estava na minha sala em São Paulo, e de repente, recebi um contato da minha família lá no Nordeste, e minha irmã me dizia: Jair, mamãe não está bem. E eu fiquei calmo, tudo bem. Depois eu perguntei o que aconteceu. Mamãe caiu aqui em casa, e o SAMU está em casa, e estão tentando reanimá-la, mas não conseguem reanimá-la. Ora aí. Eu fiquei orando a Deus. Depois liguei novamente e perguntei: e aí? Não conseguiram reanimá-la, e agora conseguem entubá-la e colocam no carro do SAMU e vão para o hospital. E entre uma reanimação, ela tem uma outra parada cardíaca, e uma segunda, uma terceira, chega no hospital, uma quarta parada cardíaca, vai para a UTI, e agora todos nós como família ali, juntos, orando para que Deus pudesse reanimar, salvar a nossa mãe. Eu consegui pegar um voo às pressas para Campina Grande, na Paraíba, 3.000 quilômetros, uma conexão no Rio de Janeiro. Chego no Rio às 9 da noite, e com o coração apertado, porque minha mãe está no hospital. E eu ligo para minha irmã e eu digo: e aí? Como é que está? Conseguiu? As palavras que eu nunca queria escutar na minha vida, eu escutei: Jair, não deu. A mãe foi a óbito. Entrei naquele avião para passar 3 horas, as mais longas da minha vida, naquele avião. Cheguei em casa 1h30 da manhã. Alguns parentes estavam lá. Perto das 2 da manhã, o corpo da minha mãe chegou. Eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender, amigos, porque eu estava no ministério, porque minha mãe foi tirada, e as pessoas vinham, de repente chegou o dia do funeral. Eu tive a oportunidade de ver uma coisa que isso me conforta e me dá muita alegria. Sabe por quê? Porque minha mãe entendeu os 7 passos para salvar as pessoas. Ela teve visão. Eu vi que ela teve compaixão, que ela se associou, que ela ungiu, que ela purificou, que ela de fato deu continuidade e fez provisão. Sabe por quê? Porque estava no caixão dela. Eu vi várias pessoas que de forma desconsolada choravam, porque aquela que um dia tinha levado a mensagem do evangelho para ela, agora estava partindo. Jovens casais chorando, porque aquela mulher estava deixando ela. Agora, quantas vezes eu vi minha mãe, costurou durante 30 anos, costurando para salvar meu talento, meu ministério, para fazer amizade, levar para a igreja. Amigos, eu falei lá no dia do funeral, encontrei forças para isso. Quando o Filho de Deus descansa, quando ele dorme salvo,
mas salva muita gente também. Eu pude apelar para mais de 500 pessoas, dizendo: olha, essa mulher acreditava e acreditava, melhor dizendo, na volta de Cristo, e te chama para um dia vir para a igreja que ela frequentava. Eu fui no cemitério, não tinha ninguém, só o túmulo dela. Eu fui para lá, ela não me escutava, me derramei em lágrimas diante de Deus e disse: meu Deus, por favor, me dá o espírito que desse a minha mãe, que eu quero amar as pessoas, eu quero salvá-las, mesmo que eu tenha perda, mesmo que eu sofra, eu quero fazer a diferença na vida de alguém, Pai. Eu não posso ser ministro de bancos apenas, eu não posso ser apenas um pastor, eu tenho que ser uma pessoa que salva. Ele vai cantar. Enquanto ele canta, eu quero te fazer um convite. Se você tem recursos, se você tem saúde, se você tem influência, se você tem uma profissão, se você tem uma habilidade, se você quer salvar alguém e quer dedicar isso ao Senhor, quer dizer: Deus, olha, está aqui, o que é que eu posso fazer com isso para salvar? Queria te convidar para você vir aqui no altar de Deus, enquanto ele canta. Eu queria te abençoar. Eu queria convidar aqui o pastor Wanderson, representando aqui as ações sociais dessa associação, para vir aqui também, porque nós queremos abençoar vocês, para que vocês saiam daqui dizendo: eu vou salvar, esse ano alguém tem que ser salvo por mim, porque eu vou ter o Espírito do Senhor na minha vida. Então, por favor, que Deus te abençoe, não seja hipócrita em nenhum momento, só venha se você quiser de fato. Deus quer pessoas que façam a diferença. Canta, meu irmão, nos abençoa com esse louvor. Creio em Deus, o Pai amado, e no Espírito de luz, em Deus que é triuno. Creio no Senhor Jesus, creio no perdão eterno a quem se arrepender, e por isso muito mais eu servirei. Creio que Jesus foi morto no Calvário, numa cruz, todo o universo expandeu a sua luz. Creio que Jesus ressuscitou e a morte teve fim, e por isso muito mais eu servirei. Eu já fiz minha escolha, minha decisão. Decidi mostrar de quem eu sou, tenho a marca em minha mão. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu servirei. Creio que eu posso renascer no batismo do Senhor. Meus pecados são lavados e eu vivo sem temor. Creio que o amor de Deus nos dá forças para lutar, e por isso muito mais eu servirei. Eu já fiz minha escolha, minha decisão. Decidi mostrar de quem eu sou, tenho a marca em minha mão. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu servirei. Quando os anjos do inimigo me quiserem destruir, clamarei o nome Cristo
e os demônios vão fugir. Eu sei que Cristo irá lutar contra as trevas e o mal, e que em breve meu Jesus virá aqui para me buscar. Creio que Jesus é quem nos dá a paz e o amor, e que a fonte da verdade é a palavra do Senhor. Creio que através da minha fé fui salvo lá na cruz, e por isso muito mais eu servirei. Eu servirei. Eu já fiz minha escolha, minha decisão. Decidi mostrar de quem eu sou. Tenho a marca em minha mão. Vou deixando o mundo, vou seguindo a cruz. No poder de Deus eu servirei. No poder de Deus eu servirei. No poder de Deus eu servirei. Talvez você fale assim: pastor, como é que eu vou cumprir a missão? Por onde eu vou começar? Um dia Deus estava com Moisés, falou: Moisés, você está com mais de 1 milhão de pessoas aí para você salvar. Você tem que abrir o mar. Na frente estava o Mar Vermelho, atrás o exército egípcio, o maior exército do mundo na época, de um lado as montanhas, do outro lado os animais. Eu não posso salvar, Deus. O que é que tem na mão, Moisés? Tem um cajado. Toca no mar e abre. Como Deus, um cajado abriu o mar? Vai, Moisés. Moisés acreditou. Tocou no mar, o mar abriu, salvou a vida de muita gente. O que é que você tem para salvar? Facebook. Começa a mandar mensagem de salvação para os teus amigos. Teu Snapchat, teu Instagram, teu Twitter. Começa a salvar com eles. Pastor, eu sou médico. Dá um passo a mais. Usa a tua folga. Salva alguém. De repente você diz: pastor, eu sou estudante. Quem sabe na escola, faz alguma coisa, salva alguém. Eu vou orar agora para alguém que quer salvar. Vamos abençoar vocês. Levantar nossas mãos sobre vocês, para que vocês saiam daqui e façam ainda a diferença hoje na vida de alguém. Talvez com orações, não sei. Vamos ajoelhar, pastor Vandes, vamos ajoelhar aqui. Vamos orar pelos filhos de Deus, por nós. Se você puder ficar de joelho também, fica à vontade. Mas dedica a Deus agora o que você tem. Recursos, não sei, influência, saúde, força. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus eterno. Obrigado porque hoje me deste a oportunidade de falar para o teu povo, Pai. Nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, o qual tiraste das trevas para a tua luz. Nós viemos aqui, Deus, para essa igreja, para nos aquecermos, para que fôssemos cheios do teu Santo Espírito, para ouvir a tua voz. Nós precisamos sair urgente, Deus, para salvar, Pai. Não podemos ser ministro de bancos, mas de pessoas. Ó Pai amado, eu quero te implorar que tu possas abençoar os teus filhos, Senhor, que aqui estão. Quero te pedir, Deus, que tu entregue a cada um, Deus, a visão do sofredor, das pessoas que estão aí à sua volta, talvez parentes, vizinhos, no trabalho, na faculdade, na escola. Deus, por favor, dá visão para os teus filhos. Te peço, Deus, que coloque
em cada um, em nós, um coração cheio de compaixão, para a gente sofrer com os que choram, Pai. Ó Deus, eu te imploro, Senhor, nos faça ungir, para isso nos dê o teu Santo Espírito, nos dê poder, Deus, para fazermos esse trabalho de abrir as portas da alma, para que possamos purificar, Deus, essas pessoas, com o sangue de Jesus, com o Evangelho eterno. Ó Deus, precisamos dar continuidade, precisamos, Deus, ir às últimas consequências em busca da cura dessas pessoas. Precisamos trazer para a igreja, Deus, precisamos trazer para um pequeno grupo, para a unidade de escola sabatina, precisamos, Deus, colocá-los numa comunidade de fé. Ó Pai amado, mas para isso acontecer, talvez precisamos gastar um pouquinho de nós mesmos, recursos, saúde, força, nossa influência, o que nós temos, precisamos colocar à disposição da salvação dos nossos amigos. Mas teus filhos entenderam, Deus, e estão aqui ajoelhados, que querem fazer a diferença, Pai. Que essa oração que eles fazem agora não fique apenas na igreja, mas que se torne uma realidade ainda hoje. E nesse momento, Pai, eu e o pastor Wanderson erguemos nossas mãos e queremos abençoar o teu povo como teus ministros, Pai. Queremos que eles recebam a unção do teu Santo Espírito, Deus, para a missão. Queremos, Senhor Deus, que eles sejam ricamente abençoados, com saúde, com força, com energia, com recursos, Deus, para salvar. Nós te pedimos isso, pedimos o perdão dos nossos pecados, a unção do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês, dá um abraço no teu irmão, você na internet, dá um abraço que está ao teu lado, e diga assim, olha, vamos salvar. Meu talento, meu ministério. Deus seja louvado. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito